Entrou em vigor ontem a Lei número 12.737, apelidada como Lei Carolina Dickmann, que tipifica os crimes informáticos. O nome decorre do episódio com a atriz que teve o computador pessoal invadido e fotos roubadas. Nós conversamos agora com o advogado José Antônio Milagre, perito em informática. José, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer. E essa lei fala, o texto dela fala em suma exatamente o quê? O que ela tipifica? A legislação, a lei Carolina Dickmann, ou 12.737 de 2012, é uma lei relativamente pequena. Ela, basicamente, ela traz no ordenamento jurídico o crime de invasão de dispositivo informático, porque até então, no Brasil, aquele que invadisse um dispositivo alheio não respondia por crime algum, então já era uma necessidade da sociedade. Hoje nós trabalhamos com smartphone, com pendrive, com tablet, com GPS e outros dispositivos, e a lei também ela passa a punir agora a indisponibilização de um serviço telemático, ou seja, todo aquele que atentar contra um serviço de internet ou um serviço de informática que está no ar, tirando este serviço do ar, passa a responder nos termos da Lei Carolina Dickmann. E o último artigo, que é o artigo 298, ela equipara o cartão de débito ou crédito ao documento particular para fins de falsificação. Então, aquele que clona cartões de crédito ou débito bancário para fins de fraude, agora responde nos termos do artigo 298. Em síntese, são esses três artigos que são aí alterados e inseridos pela Lei Carolina Dickmann. Mas quer dizer, crimes que infringiam essas regras, eles estavam sem uma legislação? Exatamente. O nosso Código Penal é um Código Penal da era do rádio, né, de 1940. Então não se pensava em crimes de tecnologia, né, onde a privacidade, onde dados informáticos fossem agredidos e isso gerasse dano aos sujeitos, às pessoas que são vítimas. A invasão de dispositivo informático é um grande exemplo. Aquele sujeito que acessasse o seu computador sem a sua autorização, copiasse informações, acessasse, conhecesse informações confidenciais, violasse os seus dados, ele não poderia ser responsabilizado. Em direito penal nós temos um princípio que é o princípio da legalidade, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina. E nesses casos a justiça, as autoridades ficavam aí de mãos atadas, não podendo responsabilizar esse cracker, esse criminoso digital. Então a lei vem, é um pequeno avanço, mas já é um avanço no sentido de punir essas condutas cada vez mais comuns na sociedade da informação. José Milagre, essa invasão, ela diz respeito também a você invadir o e-mail, a rede social, o Facebook de uma outra pessoa também? Essa é uma lacuna que a legislação não trata, né? Nós verificamos que essa lei ela tramitou muito rápido, ela é fruto de um casuísmo, todos nós sabemos que a lei foi agilizada sobremaneira após o suposto envolvimento aí do caso Carolina Dickmann, em que houve o vazamento de fotos da atriz, e a lei foi pouco debatida. E uma das questões é essa que você bem coloca. A lei ela pune aquele que invadir indevidamente dispositivo informático alheio sem autorização do titular, mediante violação de mecanismo de segurança. Só que a lei não define o que seja dispositivo informático. Ou seja, dispositivo informático poderia ser um equipamento, um hardware, um pendrive, um computador, um notebook, um celular, um smartphone, um tablet. Mas e nos casos em que esse ativo informático é virtual, como você colocou? Essa é uma grande lacuna. Nós entendemos que as autoridades irão aplicar para esses casos também, envolvendo violação de discos virtuais, de webmail, de redes sociais. Porque senão de nada adiantaria uma legislação que já nasce defasada, considerando aí que grande parte das invasões e violação de dados hoje se dá na invasão de redes sociais e webmail, como você bem colocou. Mas isso é uma interpretação, vai depender também de quem estiver aplicando essa lei. Exatamente, é uma interpretação meramente da leitura da legislação. A lei, ela, como nós referenciamos, ela não especifica esses detalhes, como mecanismo de segurança, como dispositivo protegido, o que seria o dispositivo informático. Então será uma interpretação que vai ser construída, né, de agora em diante, através do judiciário, do entendimento dos juízes, da doutrina dos operadores do direito, dos casos envolvendo delegacia de polícia, Ministério Público. Passa-se a partir de agora a efetivamente aplicar a lei e a partir de então nós vamos conhecer os entendimentos que vão surgir. Não resta dúvida que nós teremos entendimentos divergentes, até porque a lei foi promulgada, sancionada em um curto período de espaço, não houve discussão, e existem vários pontos na legislação que comportam dupla interpretação. Então não é agora, não vai ser simples pacificar esses entendimentos sobre a Lei Dickmann. E ela precisa de regulamentação em alguns pontos?
Na verdade, a legislação ela já é aplicável, né? Ela altera o nosso Código Penal. Vai variar essa interpretação. Exatamente. Ela altera o Decreto-Lei 2848, que é de 1940, insere o artigo 154A, que é o delito de invasão de dispositivo informático, e altera o artigo 266 e o artigo 298, ou seja, a indisponibilização e a perturbação de serviço telemático e a clonagem de cartões de débito ou crédito. Então, ela já é inserida, ela foi publicada em dezembro, né? E nós estávamos nesse período de vacatio legis de 4 meses e agora, no dia 2 de abril, a lei efetivamente entra em vigor e já será aplicada, então, a partir de agora, a todos os casos envolvendo informática e tecnologia. Acho que todo mundo quer saber qual que é a punição para esse crime de invasão. A punição ela não é uma punição tão exemplar assim, né? Todas as punições da Lei Carolina Dickmann, né, elas são penas apenadas com detenção, né, são penas aí que não ultrapassam 2 anos, né? Então nós temos aí a pena envolvendo a invasão de dispositivo informático, ela não ultrapassa 1 ano, né, 3 meses a 1 ano. Se dessa invasão resultar prejuízo econômico, a pena pode chegar a 2 anos. Essas penas elas são pequenas, brandas, né? Brandas, são muito brandas, considerando aí os danos que esses crimes podem causar, né? O vazamento de fotos confidenciais, ou dados estratégicos de uma empresa, estratégicos, planos de marketing, concorrência desleal cada vez mais acirrada, contratando crackers para invadir o concorrente e assim buscar dados. E a informática ela tem esse poder do não esquecimento. Então, uma ofensa feita numa TV, num jornal, o tempo encarrega-se de finalizar. Na internet não, esse conteúdo pode voltar a qualquer momento e a pessoa conviver com essa situação desagradável. Nós temos casos de pessoas que experimentaram um crime eletrônico com vazamento de fotos há 15 anos, há 10 anos atrás e que ainda convivem com essas fotos na rede mundial de computadores. Já tem filhos, às vezes já tem netos e ficam se policiando ali com medo do neto um dia acessar o Google e acessar esses conteúdos do passado. Então, uma pena branda, considerando a Europa, a gente tem penas em países como França e Itália que chegam até 10 anos para esses delitos envolvendo invasão de dispositivos informáticos. Uma pena que já dá juizado especial e pouco provável que esse criminoso, se identificado, ele responda com uma pena privativa de liberdade. No máximo aí uma restritiva de direitos, uma prestação de serviços ou o pagamento de determinada quantia. Bom, mas já é um começo, né, José Milagre? Muito obrigada por suas informações. Eu que agradeço, à disposição. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã, ao vivo, às 5h30 da tarde. Até lá!